Olá pessoal, aqui é o Anderson Tartarini, o seu treinador empresarial. Vamos lá, hoje o que a gente vai falar um pouquinho, né, porque é um assunto muito abrangente, é sobre avaliação de desempenho, tá? Muito falado, por umas épocas até um pouco mais, né, presente, hoje talvez um pouco mais esquecida, até pela dificuldade que o pequeno e o micro têm de implantar isso, embora seja fundamental. Lembra que o meu papel aqui é trazer metodologias, processos, padrões de grandes organizações com 150, 200, 2.000 funcionários para você que tem 15, 10, 5, 20 funcionários, né? Então lembra que esse é o meu papel aqui, essa é a minha missão. Então, falando um pouco mais de avaliação de desempenho, é importante que antes de você começar, a gente vai falar de planejamento. Então, a gente vai falar o que eu quero avaliar, como eu vou avaliar, quando eu vou avaliar e por que eu vou avaliar, tá? Então, essas respostas, elas precisam acontecer. Então, para agora, pensa e responda essas questões para mim, tá? Caso contrário, a gente vai se enrolar no meio do processo. Mas vamos lá. A gente começa aqui na estrutura da avaliação, tá? Como vocês veem, ela está no centro. Eu tenho o que eu colho com ela e eu tenho as predecessoras dela. Então vamos falar. Uma avaliação ela tem que ter feedback claro. É importante que seus colaboradores saibam qual é o tempo que você vai. Eu vou aplicar ela, eu vou avaliar ela durante um período, né? Então eu tenho um período para me devolver. Eu vou apurar e vou dar o feedback. Como ele vai acontecer? O seu líder, junto com alguém do departamento pessoal, vai aplicar esse feedback. Sempre duas pessoas, pessoal, para não ficar a palavra de um contra o outro, qualquer desentendimento, a gente tem mais de um, né? A gente tem 3 pessoas na sala ali participando de um feedback, tá bom? Então, periodicidade, minha sugestão, 6 em 6 meses para quem está implantando a primeira. Por quê? Porque a gente já vai entrar na recorrência. Eu vou ter que medir a mesma avaliação de desempenho algumas vezes. Não tem como eu aplicar uma avaliação e daqui 6 meses aplicar outro modelo. Por quê? Porque eu preciso entender a evolução do colaborador entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Ou seja, é importante que a gente vai agregando as avaliações, mas pontos básicos a gente continue avaliando no decorrer. Por quê? Porque eu preciso entender a evolução do nosso colaborador, eu preciso entender o quanto, né, ele evoluiu. Então, passamos pela recorrência. A abrangência, o que eu quero medir, tá? A gente vem aqui, tá? O que eu quero medir? Eu quero medir comportamento e atitudes, ou seja, assiduidade, faltas, falta sem justificativa, perdão. Então, assim, a proatividade, eu quero entender, eu quero, né, como é que ele se comporta no dia a dia, o esforço e tudo mais. Então, assim, eu quero medir comportamento e atitude dele, né? Como é que ele se relaciona com os demais colaboradores, como é que ele absorve um feedback, né, um ponto negativo, um ponto de melhoria, como é que ele absorve isso. Então, eu vou trabalhar comportamento e atitude. Eu quero trabalhar competências e habilidades, ou seja, eu quero ir na técnica. Ele foi contratado para uma determinada atividade, qual é o resultado que eu estou tendo com a atividade que ele está exercendo. Então eu quero competências e habilidades. Ou eu quero conseguir entender conhecimentos desse colaborador que talvez não estão explícitos no que ele exerce. Às vezes ele é contratado para uma determinada atividade e essa determinada atividade ela não tem abrangência para entender o que mais ele sabe que ele não está mostrando ali naquela execução, tá? Então eu também quero entender conhecimento. Agora, passado toda essa estrutura que é básica para uma avaliação de desempenho, que é um planejamento básico, eu queria chamar a atenção para vocês sobre as predecessoras, ou seja, o que vem antes, o que é muito importante, porque a gente precisa ter parâmetro. Quando você fala avaliar, você está comparando. Você só compara com parâmetros, não tem como você, né, o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo, sem parâmetro. Né? Um precisa do outro. Para o positivo ser positivo, ele precisa do negativo. Então, isso é parâmetro. Tá? Então, para eu
na parte de abrangências, para eu avaliar comportamento e atitude de forma correta, de forma concisa, eu preciso ter um manual de cultura e clareza da empresa, ou seja, eu preciso ter uma missão, visão e valores muito bem definidos. Por quê? O que eu vou colocar como parâmetro para dizer que o comportamento dele é condizente com o que eu gostaria que acontecesse? Isso está na missão, visão e valores, entende? Outro ponto bacana, quando eu falo de competências e habilidades, eu estou falando de processos e procedimentos, ou seja, ele sabe o que precisa fazer, ele sabe como fazer, e agora eu vou medir o quanto ele absorveu, como que ele absorveu esse conhecimento que esse documento trouxe. Ou seja, daqui saem os indicadores. Quando eu vou medir competências e habilidades, eu preciso de indicadores, né? Eu tenho parâmetros para poder medir. Então, pessoal, muita atenção, tá? Eu preciso ter algumas predecessoras que são fundamentais para que eu tenha parâmetros para poder medir, né, e avaliar. Eu preciso disso. Agora, pessoal, vamos falar do que eu espero com a implantação da avaliação de desempenho. Então, a gente tem sempre foco no principal, nos 3 R's. O que são os 3 R's? Remuneração, recompensa e reconhecimento. Então, a avaliação de desempenho ela vai ajudar com que eu consiga fazer com que os 3 R's funcionem de maneira bacana. Quando eu falo de remuneração, eu estou falando de um plano de carreira, de um cargos e salários, tá? Eu consigo avaliar se ele está apto para uma promoção, tanto na horizontal quanto na vertical, de um cargo, né, de liderança, né, e tudo mais. Só consigo ser mais assertivo se eu tiver uma avaliação de desempenho. Quando eu falo de recompensa, eu estou falando de premiação e bônus. Gente, é muito comum a gente querer premiar o cara que está indo bem, a gente querer dar um bônus, querer dar alguma coisa, só que se eu não tenho uma estrutura básica de avaliação de pontos a serem avaliados, do porquê ele está merecendo esse bônus, gera um descontentamento dos demais que não estão entendendo qual é o jogo, sabe? O que eu preciso fazer para ganhar também? E às vezes eu estou em outra área, minha atividade é diferente, a execução da minha atividade é diferente. Não adianta eu fazer o que o colega fez, porque eu não executo a atividade dele. Então eu preciso entender na minha atividade como é que eu recebo uma recompensa, uma premiação, um bônus, tá? E aí, por último, que é onde a gente peca bastante, eu acho que é o ponto de maior atenção, é o reconhecimento. Tá? Nós temos muita dificuldade em reconhecer as pessoas, né? Em dizer um obrigado, um parabéns, um muito bem. A gente tem muita dificuldade em fazer isso. E como que a gente pode fazer isso? Com programas também que nascem na avaliação de desempenho. Ali eu identifico, a partir do momento que eu identifico o resultado dele, eu consigo trazer de forma clara para que os outros entendam reconhecimento. Isso vai muito de perfil de colaborador para colaborador, mas é uma foto no mural, é um almoço, é uma viagem com a família. Aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né, com relação a reconhecimento do trabalho. E também é bacana, pessoal, só como ponto de atenção, é muito bacana que a gente consiga deixar isso muito claro para todo mundo, tá? O reconhecimento é bacana que seja público, que todo mundo saiba o que está sendo reconhecido, por que está sendo reconhecido. Então, assim, voltando para o início da nossa conversa, o que eu vou avaliar? Como eu vou avaliar, né? Que é o material, qual que é o formulário que ele vai ser montado, né? Como eu vou avaliar? Quando? Periodicidade, de 6 em 6 meses, né, durante um período tal. E por que eu vou avaliar? Porque eu quero medir os resultados dele, eu quero remunerar ele de forma melhor, eu quero recompensá-lo de forma melhor, eu quero reconhecer de forma melhor. Pessoal, muita atenção. Quando você vai divulgar um programa de avaliação de desempenho, olha o nome, a gente cresce numa educação, né, numa cultura de ser avaliado, prova, não sei o que lá, então assim, já traz um negócio meio negativo. Opa, peraí, vai me avaliar? Né? Primeiro ponto, se a gente fizer uma boa comunicação, um plano bacana com essas respostas, uma comunicação bacana, você vai entender que
As pessoas que estão se dedicando, os verdadeiros talentos, as pessoas que merecem o seu reconhecimento, elas vão ficar felizes, tá? Isso aqui é bacana, isso aqui é bom, porque eu sempre me esforço, eu sempre me dedico. Haverão aqueles que vão ficar meio ressabiados. Poxa, nossa, mas vai avaliar? Nossa, será que vai descobrir? Será que não sei o quê? Ótimo, esse é o movimento que nós queremos criar na cultura da empresa. Então isso é muito bacana, é muito sério. Pessoal, é um pouquinho, tá? É uma pincelada sobre um planejamento de avaliação de desempenho que eu estou passando aqui para vocês. Claro que a gente poderia passar horas aqui, tá? Isso é um assunto muito bacana, lida com a expectativa tanto de quem contrata quanto de quem é contratado, tá? Isso aqui é muito bacana, tá? E tem várias formas, várias etapas da implantação. É isso. Lembrem-se, a evolução não é uma opção. Nós estamos aqui para evoluir. Ela está no nosso DNA.